Luiz Roberto é o meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vindo mais uma vez aos estúdios da Fã FM. Bom dia, Luiz. Bom dia, Narciso. Bom dia, Diego. Bom dia a todos que fazem a produção do programa. Bom dia, Ana Carla, Daniel, que nos acompanha. Bom dia a todo o seu público ouvinte. É uma satisfação muito grande retornar aqui os estudos da Fã, aqui da família de Seu Miro, com quem a gente sempre manteve um grande respeito, uma grande amizade. Então é sempre bom estar aqui e conversando com você, a potência do rádio sergipano. Amém. Meu caro Luiz, com relação à ponte Tancredo Neves, Coroa do Meio, o que está acontecendo? Qual a fase? Foi superado o impasse com o Tribunal de Contas? Não foi superado? O que a gente pode trazer de informação? Veja, Narciso, nós estávamos ainda na fase de análise de recurso da habilitação. Tecnicamente, quando foi analisada as propostas e a documentação que foi apresentada pelos 5 consórcios e as 2 empresas, a equipe técnica entendeu pela inabilitação, pela exclusão de dois consórcios. E abriu a fase de recurso, que é natural, é legal, está dentro do procedimento, essa fase recursal, como também a fase de recebimento de contrarrazões. Para surpresa nossa, recebemos 2 cautelares do Tribunal de Contas do Estado, suspendendo, orientando a suspensão da licitação e já de imediato a habilitação dos 2 consórcios que tinham sido inabilitados. A qualquer momento, a administração pública ela pode rever os seus atos. É princípio da administração pública. E a fase de recurso serve para isso. A gente entende que não está habilitado, alguém recorre e diz, olha, eu posso ser habilitado por isso, por isso. Então ainda estava numa fase administrativa, não tinha nenhuma situação que colocasse em risco a licitação. Mas mesmo assim o tribunal entendeu, nós respeitamos a decisão, suspendemos e foi ajuizada uma ação contra essas medidas cautelares na Justiça Comum, contra as cautelares do Tribunal de Contas, que até o momento eu não sei ainda o resultado do pedido de liminar. Então, vocês entraram com uma medida judicial para tentar rever essa decisão do Tribunal de Contas. Isso pode protelar em quanto tempo a tramitação, digamos assim, desta fase? Veja, se a liminar for concedida, suspendendo os efeitos das cautelares do tribunal, imediatamente a gente faz a análise dos recursos e contrarrazões, declara a habilitação e chama a sessão pública de abertura de proposta, para a proposta de preço. Até porque é uma licitação por preço global. Então a próxima sessão é para isso. E isso em 48 horas você pode fazer. Não teria problema nenhum. Se por acaso não sair a liminar no Tribunal de Justiça, nós vamos nos defender no Tribunal de Contas e solicitar a abertura da licitação. O que pode ocorrer é o atraso no início da obra, na ordem de serviço, por conta dessas decisões. Toda vez que se fala em obra pública, que se entra essa questão do Tribunal de Contas e toda essa polêmica, a sociedade fica sempre de antenas ligadas, né? Você, então, assegura para a população de que não há nenhum tipo de irregularidade, é apenas uma questão burocrática, ou a sociedade precisa ficar preocupada com essa briga, digamos assim, entre esses consórcios? Não, veja, a sociedade pode ficar muito tranquila. Inclusive, um desses consórcios judicializou uma ação no estado do Paraná, justamente porque não tinha o atestado que nós também não encontramos nos documentos apresentados por esse consórcio. E perdeu essa ação judicial, né? O que já nos dá uma tranquilidade em relação à análise que foi feita pela comissão técnica. E nós temos excelentes técnicos, pessoas experientes, pessoas que entendem do assunto, né? A gente é especialista em licitação, mas na parte técnica, de avaliação de atestado, não. Para isso tem pessoas dentro da SEDURB com esse tipo de capacidade. Então nós estamos muito tranquilos em relação à análise, né? E está descartado qualquer direcionamento, porque, veja, eram 5 consórcios e 2 empresas, ficaram 3 consórcios e 2 empresas. Então não tem nenhum tipo de ação direcionada. Então a sociedade pode ficar muito tranquila. Nós estamos avaliando, como sempre são todas as avaliações da SEDURB, não só agora, né, mas também em outras licitações que nós encontramos dentro da casa, quando chegamos, na maior lisura, transparência, ética e com toda a responsabilidade. Então a sociedade pode ficar muito tranquila. Na semana passada, o governador
Fábio Mitidieri reagiu com um tom até áspero contra o Tribunal de Contas, achando que houve um excesso. Qual é a opinião de Luiz? Eu também acho. Eu sou da opinião do governador. Houve um excesso. Até porque a gente ainda estava na avaliação dos recursos. E a própria comissão poderia voltar atrás com o conteúdo que tivesse nos recursos, ou nas contrarrazões, ou até inabilitar um outro consórcio, porque teve um recurso de um dos consórcios pedindo a inabilitação de outro consórcio. Então, isso tudo seria analisado tecnicamente, e poderia até voltar atrás, né, se fosse o caso. E aí o tribunal já diz, suspenda, né? Se você não habilitar, você não pode voltar. Então, suspenda e habilite. Tudo bem, a gente respeita os técnicos do tribunal, respeita os conselheiros do tribunal, mas foi uma medida que foi estranha no momento que se encontrava a licitação, porque ainda não havia o resultado geral da habilitação por conta da fase recursal. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã o secretário de Estado Luiz Roberto. Luiz, Ponte Aracaju Barra, chamada Segunda Ponte. Qual é a fase em que está essa obra? Saindo daqui, Narciso, eu vou passar ali no Mercado Virgínia Franco para tomar aquele café lá em Seu Edésio, e tem uma reunião às 8h30 já com o consórcio que já iniciou os trabalhos dos estudos, né? Tanto do estudo de viabilidade técnico-econômica ambiental, do EA-RIMA, que é posterior, e o anteprojeto. Agora, por enquanto, é VETEA, como a gente chama, né? Estudo de viabilidade técnico-econômica e ambiental. Nós temos a primeira reunião com o consórcio às 8h30, toda a metodologia de trabalho, eles vão nos apresentar como iniciaram os recursos, os estudos, como é que vai ser o cronograma, em quanto tempo e qual o prazo que eles têm que apresentar, que a gente já sabe que são 270 dias, mas a ideia é que a gente reduza essa primeira fase dos estudos, bem como a segunda fase, que aí já é o EA-RIMA e o anteprojeto. Coincidentemente, eu vim hoje aqui e a gente tem essa reunião às 8h30. Com relação à recuperação das rodovias estaduais. Eu recordo que da última entrevista que a gente fez, você tinha a expectativa do lançamento de uma espécie de terceira etapa, digamos assim, dos chamados programas pró-rodovias, que foi do governo anterior. Em que fase nós estamos com relação a isso e em que estágio nós estamos da recuperação das estradas estaduais? Nós demos continuidade, né, o que já estava aprovado em carteira, está em fase de conclusão já a rodovia Estância Buquim, 80% da obra já está executada, já foi uma ordem de serviço concedida pelo governador Fábio Mitidieri, está em fase de conclusão a rodovia que interliga os municípios de Cristinápolis até Tomar do Jeru. Concluímos a BR-101 até Arauá e Itabaianinha, concluímos a rodovia BR-101 até Malhada dos Bois, concluímos Riachuelo até Malhador, Moita Bonita, e agora inicia uma fase nova, a fase de contratação de projetos e contratação e ato contínuo a contratação já de outros trechos que precisam de reestruturação. O Pró-Rodovias 1 e 2, como eu disse na última entrevista, nós temos 2.300 quilômetros de pavimentação asfáltica dentro do nosso estado, em rodovias de pavimentação asfáltica. No total, praticamente 5.000 quilômetros, mais ou menos. Os outros 2.700 ainda é pavimentação primária, ou seja, pissarra. São rodovias mais vicinais, não são as principais rodovias. O Pró-Rodovia 1 e 2, recuperou e vai recuperar 1.100 quilômetros de rodovia. Então, nós teríamos ainda aí 1.200 para reestruturar, aquelas que precisam de reestruturação. Então, estamos em fase de conclusão da SE 100, aqueles 15 quilômetros. Vamos relicitar o trecho que falta de Itabaiana até Itapuranga. A licitação, estamos em andamentos com a licitação, já a execução da obra de Jiboia até Mezinha, Feira Nova, Nossa Senhora da Glória, ou seja, terá continuidade as obras de reestruturação das rodovias. Recentemente, nós recebemos aqui nos estúdios o empresário Edivan Amorim. E um assunto que veio em pauta foi a questão das obras do Proinvest. Aí eu lhe pergunto, enquanto secretário que está hoje na pasta, para a população saber hoje aquilo que foi anunciado lá atrás, que foi feito de obra, como é que faz para ter essa informação do que é que foi ou não executado pelo Proinvest? Que orientação você daria, Luiz? Veja, quem quiser saber, tem todo o apanhado de documentos, todos arquivados lá do que foi feito do Proinvest. Quadras, rodovias, ginásio, uma série de obras que foram realizadas naquela época.
né? E praticamente ele finalizou ali no ano de 2013, por aí, 2014. O que se tem hoje lá é prestação de conta, convênio, inclusive ainda tem coisa que a gente está respondendo do Proinvest, né? Os recursos que foram aplicados. Mas praticamente está finalizado aquele Aquela programa do rodovia governo. Itaporanga e Itabaiana, tem alguma solução já? Já foi concluída, não foi? Como é que tá essa rodovia? Não, veja, está sendo licitado, né, o trecho que tá tá faltando, parado. que está parado. É o trecho que falta. Inclusive, a gente fez uma modificação no projeto, lá no DR, justamente para atender melhor esse trecho que está sendo finalizado, que precisa ser finalizado. SE100, SE100 está avançado, né? Já está praticamente com a segunda camada sendo aplicada. Eu acredito que até maio já deva ser entregue. E aí vai ser realmente levar muito desenvolvimento, principalmente para o turismo, uma região bonita, né? A gente já está vendo lá o que aconteceu. Inclusive, o Verão Sergipe foi realizado lá em Ponta dos Mangues. O governador já autorizou, após o licenciamento, a pavimentação dos 3 quilômetros que chegam até Pontas do Mangue, a orla de Pontas do Mangue, o outro trecho que liga até Saramém. Nós já temos investimento lá na área de hotelaria, pousadas, né? Nos lençóis sergipanos, naquela região muito bonita ali de Tigre, Tussa, Pacatuba, que acabam trazendo desenvolvimento econômico e melhorando o turismo e atraindo também as pessoas para aquela região, além de você sair hoje de Brejo Grande, Ilha das Flores e ter 40 quilômetros a menos para chegar em Aracaju. Veja, e vem pela Barra, né? Por isso dos estudos da necessidade da segunda ponte. Porque a turma agora vai preferir vir pela SE100, chegar até Pirambu, Pirambu chegando até a Barra dos Coqueiros, Barra dos Coqueiros chegando em Aracaju pela João Rodrigues. Luiz, você está há 1 ano e 3 meses, né? Agora Isso. em março. Se você tivesse que fazer um balanço daquilo que foi iniciado efetivamente de obra no governo Fábio, não da continuidade, digamos assim, do que veio do governo Belivaldo, o que é que você teria em números e em percentuais de execução dessas obras? Você teria um levantamento nesse sentido? Veja, hoje, se a gente for considerar, né, a pasta da SEDURB como um todo, considerando o DR, considerando a SEDURB, considerando a CEOP e o que a gente está fazendo, né, e realizando de obras para outras secretarias, nós temos hoje aí em andamento mais ou menos, Narciso, 500 milhões em obras dentro do governo do estado. Claro que o destaque aí é o Hospital do Câncer, né, que está com quase 60% da obra executada, um investimento de quase 200 milhões de reais. Então chegaria a 40% desse valor. E fora essas outras obras que eu falei aqui, né, que o DR está desenvolvendo e nós também lá na SEDUR. Nós já demos aí mais ou menos em ordem de serviço, de lá para cá, quase 250 milhões. Né? E tem obras de grande porte, a exemplo de uma rodovia de 27, 28 milhões, o Hospital do Câncer de 200 milhões, mas você também tem obras de 6 milhões, a exemplo da Casa da Mulher Brasileira, aqui em Aracaju, a recuperação do Centro Cultural lá em Lagarto, e outras obras, vamos dizer assim, de médio, pequeno e médio porte. E agora o Acelera, né, que está dando um trabalho grande, né, são obras em 49 municípios, mais ou menos 80 obras, a gente está agilizando, né, os projetos, melhorando também, ajudando, colaborando, contribuindo. Foram projetos solicitados pelos municípios. Não, os municípios apresentam os projetos, né, e a gente tem que fazer revisão, para não ter problema na execução da obra. Porque quanto melhor o projeto e o preço justo, melhor a execução da obra. Porque você tem recurso. Você está pagando, a obrigação do fornecedor, do empreiteiro, é entregar a obra o mais rápido possível. Tanto é que amanhã, no Sergipe aqui, nós vamos lançar algo diferente dentro da SEDURB. Né? Nós vamos levar nossa equipe técnica para o Sergipe aqui, naquela região do Sede de São João, e estamos chamando os prefeitos e as equipes técnicas das prefeituras que apresentaram projetos e que tem algo ainda, né, a retificar ou apresentar, para que juntos possamos trabalhar durante o dia todo do Sergipe aqui, para a gente agilizar esses processos. Já tem obra em execução, a exemplo de calçamento em Carmópolis, já tem obra em licitação, mas a gente precisa agilizar para poder acelerar, já que o nome é Acelera Sergipe.
Luiz, todas as vezes que a gente fala em obras, um governo que anuncia um volume tão grande de iniciativas como esse do governo Fábio Mitidieri, fica aquela pergunta, vai dar tempo de entregar? Tem essas grandes obras estruturantes e essas diversas outras obras pequenas. Você acha que o governo chega com fôlego de entregar boa parte delas até o seu final? Veja, essas obras do Acelera são obras de médio porte, né? Não são obras de grande porte. São obras que no máximo duram aí um ano durante a execução. Então nós teremos o ano de 2024 para licitar, né? A grande maioria vai ser licitada em 2024 e nós teremos aí, e algumas já com ordem de serviço e algumas já em execução. Então diria que até o segundo semestre você tem praticamente todas as licitações, aí teria 25 e 26 para executar o programa todo, que ele é dinâmico, ele é como o PAC do governo federal. Ele não para. Na verdade, você pode até inserir outras obras, até porque são 75 municípios, nós estamos atendendo 49 agora. Então, você ainda teria aí 28 municípios para atender. Então, os prefeitos podem apresentar, passa pela aprovação da Casa Civil, que é quem coordena o projeto junto com a SEDURB, e a partir daí nós começamos a analisar os projetos, verificar o que é que está faltando, e os prefeitos têm contribuído com isso, porque foi, inclusive, parte do conteúdo do discurso do governador Fábio Mitidieri, quando do lançamento, que isso é uma parceria, a gente precisa também da prefeitura, efetivamente, para nos ajudar na elaboração, por conta do volume de obras que vão ser executadas. Parceria com o governo federal, daquilo que foi anunciado, o que é que efetivamente está em prática, o que é que ainda está em trâmite burocrático? Veja, do que foi apresentado, foi dada a ordem de serviço da ponte, e nós estamos monitorando, né, a ordem de serviço que foi dada da ponte Neópolis até o município de Penedo, em Alagoas. Estamos monitorando e há um esforço grande, né, de pedido, inclusive, de antecipação do investimento que será feito pela Petrobras no Sergipe Águas Profundas, né, que muda novamente a história do petróleo e gás em nosso estado, principalmente da produção de gás, que é tão importante, não só para Sergipe, mas para o Brasil, já que o Brasil é importador de gás e veja o preço de gás no mercado. Isso estaria o que a gente chama de indústria indireta, né, que fica em torno desse complexo industrial que pode ser implantado ali no município da Barra ou nas proximidades onde passa o gás. O canal do Xingó, ele está sendo revisado, todo o projeto pela Codevasf, nós apenas estamos fazendo o monitoramento sobre isso e aguardando o que é que vem aí do Minha Casa Minha Vida, como foi prometido e inserido no PAC para as ações que serão destinadas a Sergipe. Estamos entrevistando aqui o secretário de Infraestrutura, Luiz Roberto. Por enquanto, ainda só assuntos administrativos. Daqui a pouquinho a gente entra na parte da política. Afinal, Luiz Roberto é pré-candidato a prefeito de Aracaju. Quer elevar o design do seu ambiente com praticidade? A presença da madeira na decoração é sinônimo de aconchego e o teto vinílico, com sua versatilidade, atende a todos os projetos arquitetônicos. Com uma variedade de opções de cores e texturas, os tetos vinílicos são fáceis de instalar e oferecem excelente resistência, transformando o seu teto com beleza, durabilidade e inovando o designer do interior e exterior da sua casa ou comércio. Que tal morar em um condomínio fechado, pé na areia, pagando parcelas fixas de R$ 599 e a entrada em 5 vezes no cartão sem juros? Parcelas fixas a partir de R$ 599 e o valor de entrada em até 5 vezes no cartão. Agora isso é possível. Conheça o Meliá Residência, mais um empreendimento da Move Construtora, e realize seu sonho de morar à beira-mar. Informações 79998844140. 998844140. Move Construtora, o seu sonho é que nos move. Sua empresa merece ter a melhor gestão operacional para oferecer uma experiência de máxima satisfação aos seus clientes e colaboradores. O Grupo NC cuida da segurança, também da limpeza e conservação de todos os espaços, com profissionais altamente capacitados. A NC monitora todos os detalhes, permitindo a utilização dos recursos com o máximo de eficiência. E ainda desenvolve projetos personalizados, tendo a tecnologia como sua aliada para auxiliar na tomada de decisão. Se você busca soluções inovadoras para o seu negócio, você está buscando NC, uma empresa com certificação ISO 9001. Você pode confiar.
Meu caro Luiz Roberto, se você fizesse um balanço daquilo que você pegou de desafio do início do governo até aqui, o que você teria para dizer à sociedade sergipana? Veja, Narciso, um grande desafio, né, para nós foi dar continuidade a todas as obras que estavam sendo realizadas, principalmente o ProRodovias 1 e 2, né, mas o grande desafio foi revisar todo o projeto da ponte Tancredo Neves até o bairro Coroa do Meio e iniciar essa licitação, né, a maior licitação hoje em andamento de obra urbana do país. Quando a gente fala do valor, né, orçado em 398 milhões, além de melhorar os processos, né, os procedimentos, o gerenciamento de rotina, você reorganizar a pasta da SEDURB no que se diz respeito à criação da unidade setorial de controle interno, melhorar os aspectos de ouvidoria, de análise de documentos, a melhoria na qualidade dos projetos, para que a gente chegasse até um preço justo, que é o que sempre o mercado pede, que o preço seja ajustado, para que a gente tenha uma licitação mais tranquila e, além disso, afastar também aqueles aventureiros, né, que acabam chegando nas licitações, mergulham o preço, recebem a primeira fatura e param a obra. E obra boa é obra concluída, obra entregue à sociedade. Então, nesse ano e 3 meses, foi o que a gente implantou em termos de gestão dentro da SEDURB, para que a gente trabalhasse melhor, para que a gente executasse melhor as obras. Tanto é que a maioria das obras que foram dadas às ordens de serviço já durante esse período, a gente não está tendo problemas. Os cronogramas estão sendo rigorosamente seguidos. Né? Não estou dizendo que só havia problemas, não. A gente apenas melhorou a gestão nesse aspecto, para que a gente tivesse celeridade nas execuções da obra, até porque não tem motivo para atraso em obras. O governo está com recurso, o governo tem dinheiro, está pagando em dia, então as pessoas, os empreiteiros, os fornecedores, os donos de empresas têm a obrigação, né, de darem a sua contrapartida, que é executar as obras dentro do cronograma. Mandar um abraço aqui para o Brancão, que está acompanhando a entrevista. Ele diz aqui: bom dia, Narciso. Gostaria de parabenizar a este amigo e esse líder e companheiro Luiz Roberto por tudo que ele tem feito nas feiras livres de Aracaju. Está aí o sucesso nacional que vem sendo as feiras dos pescados. Ele que foi o maior responsável pelo sucesso. Um grande abraço, Brancão. Muito obrigado, Brancão, pela audiência. Meu caro Luiz Roberto, a pergunta que Belivaldo já deixa a pista, eu lhe faço. Você tem prazo até junho. Descompatibilização, já há uma definição? Veja, muita gente pensou que era agora, em abril. Né? Com a modificação da legislação, o secretário de Estado, pré-candidato a prefeito, ele pode ficar até o dia 5 de junho, né? Sair 4 meses antes. Mas a ideia é a gente antecipar. Né? A gente precisa cuidar da nossa pré-candidatura. Né? Ainda não é candidatura, o grupo ainda está conversando, dialogando, encontrando resistências em algumas situações e encontrando também boa vontade em outras situações, que é natural. Como dizia a mamãe, tem momentos na nossa vida que a gente tem que exercer, né, a paciência. Nesse momento é um exercício da paciência, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo, né, de divergência que crie qualquer situação desconfortável para qualquer um. O processo foi assim. Eu também entendo que o processo em 2022 foi também assim. Nós tínhamos pré-candidatos, né, com todo respeito à opinião de Belivaldo, mas tínhamos pré-candidatos no grupo e foi escolhido um candidato. Não foi assim? Foi. Né? Você acha que não haviam nomes como ele avaliou? Não, tinha a pré-candidatura de Edivaldo, tinha a pré-candidatura de Fábio e tinha pré-candidaturas na oposição. Dentro do nosso grupo tinham 2 candidatos, né? E foi escolhido um candidato. Essas pré-candidaturas não foram lançadas pelo PDT. Né? O processo foi antecipado de pré-candidatura porque lançaram pré-candidaturas no final do ano passado. O PDT... Inclusive com eventos realizados. Eu acho que talvez essa seja a diferença de 2022. Teve eventos realizados, teve programa em televisão, teve uma série de coisas. A pré-candidatura de André era clara. Né? E outra coisa, você veja o PDT. O PDT tinha 3 pessoas colocadas como possíveis pré-candidatos. Eu, Vanesca e Jefferson. Nós apenas antecipamos o processo de escolha entre nós 3 por conta do que estava colocado aí, todo mundo se movimentando
e o PDT, cuja sucessão é do nosso líder maior, que é Edivaldo Nogueira, estava sem movimento. Então, nós fizemos o movimento também de lançamento de pré-candidatura. Mas em nenhum momento, e Belivaldo confirmou isso, sem imposição, sem colocar o nome e a faca no pescoço, não. Tanto é que dentro do processo tem 5 pré-candidatos. Se fosse imposição, só olha, a candidatura é irreversível, não volta mais atrás e a gente vai levar até o final. Seja com os aliados ou sem os aliados e procurar outros caminhos. O que é que faltou para que esses lançamentos não acontecessem? Veja, a condução foi assim, né? A condução foi assim. E aqui a gente não vai julgar a condução. Se o processo foi colocado assim pelas lideranças, a gente tem que seguir e participar do processo nesse formato. Mas, acima de tudo, com muito respeito, né? Sabendo quais são os nossos limites, sem nenhum tipo de imposição, acima de tudo, com o diálogo. Como eu estou fazendo, eu estou indo conversar com todo mundo, sem problema nenhum. Você vê, eu nunca tinha revelado que fui procurar Belivaldo, né? Vim aqui no seu programa 2 vezes, né? E nunca tinha dito Verdade, isso. nunca tinha dito. Nunca tinha dito O isso. O primeiro diálogo foi com ele, então. O primeiro diálogo foi com o Belivaldo. Não tenho problema nenhum. Aliás, não tenho problema nenhum com... Olha, Fabiano Oliveira é meu amigo há mais de 40 anos. Trabalhei com Catarina Feitosa dentro da Prefeitura Municipal de Aracaju, ela como vice-prefeita. Não tenho aproximação com Iandra de André, né? Não tenho aproximação Iandra nenhuma. de André ou Iandra Moura? Ela não é filha de André, né? Não foi assim que ela se apresentou, né? Quando foi... Agora, Iandra, tudo bem, Iandra Moura. Eu não tenho problema nenhum com Iandra, né? Uma pessoa que eu respeito muito. Trabalhei com André Moura no segundo turno da campanha de Fábio. Foi assim o momento que eu mais me aproximei de André, porque André sempre teve uma oposição ao lado, diante de onde eu sempre figurei, né? Dentro do grupo que eu sempre estive, André sempre foi oposição. André veio para o grupo agora, né? 2022. 2022, né? Você vê, em 2018, André não estava no nosso grupo. No nosso grupo nós tínhamos 2 candidatos, que os candidatos eram Jacques Barreto e Rogério Carvalho. O André era candidato de outro grupo, né? A Thaís, isso é fato, né? E não tem problema nenhum, né, nem com o Fabiano, nem com a Catarina, nem com o Iandra, né? Não tem problema nenhum com as pré-candidaturas, nem com o Daniele Garcia. Nenhum problema com eles. Então, é isso que a gente tem colocado. E assim a gente vai continuar dialogando. E é isso que o governador está tentando fazer, o próprio Edivaldo Nogueira, o próprio Laércio Oliveira, né? O André não participou da última reunião, né? Zeca estava representando, mas teve, parece que, outra conversa depois. Eu não sei nem os resultados da conversa, né? Eu apenas monitoro as situações, ouço o que Edivaldo está conversando, porque também a gente tem o nosso conselho político dentro do PDT. Isso é natural. A gente conversa, a gente dialoga e entende toda a situação. Luiz, o que você, enquanto pré-candidato, Edivaldo Nogueira, farão para tentar reaglutinar aí os partidos que não oficializaram pré-candidaturas, a exemplo do União Brasil com Iandra Moura, com Podemos, com Belivaldo Chagas? Veja, o que eu soube da última reunião foi que todo mundo se colocou à disposição para retirar candidatura e ter uma candidatura única, né? Isso foi colocado pelos partidos. O único partido que assim não procedeu foi a União Brasil, né? Isso já é público, né? Isso acaba vazando o que acontece nessas reuniões. É por isso que eu estou falando agora, porque ninguém me viu falar aqui sobre assuntos das reuniões dos líderes que estão presentes. Até porque eu não estou presente. Aliás, até mesmo quando a gente provocava, você não gostava. Eu já vim aqui, eu disse, não, Narciso, o que acontece dentro das reuniões, fica dentro das reuniões. É assim, o que eu acho correto, né? Mas isso, como já veio a público, houve uma conversa depois do governador Fábio Mitidieri com André e a pré-candidatura de André está colocada. O que ainda não está definido, né? Os partidos ainda vão reunir, vão conversar, vão dialogar, né, em torno da unidade, né? E aí a gente vê o que é que vai acontecer. Por enquanto nós estamos trabalhando. Anteciparam as pré-candidaturas, né, que isso não foi um fato do PDT, anteciparam e o PDT tinha que trabalhar. Ou o PDT, cujo prefeito, né, busca a sucessão, ia ficar parado no seu canto de braço cruzado, esperando a chuva cair. Não, tem que ir para o jogo, para o processo. Se o jogo é esse, vamos para esse, né? Foi o que se apresentou, com todo o respeito, com toda a tranquilidade, no exercício da paciência. Ninguém me viu ainda falar
né, abertamente, né, sobre tudo isso que está acontecendo. Eu sempre comedido, analisando os fatos, respeitando todo mundo, continuaremos respeitando, mas com o nosso posicionamento. Porque se você não marcar seu campo, alguém vem e marca seu campo ou ocupa seu espaço. Quando você diz assim, ninguém nunca me viu falar, porque tem fatos que você gostaria de comentar e tem se restringido em não comentar? É melhor, né? Tem coisas que é melhor a gente não conversar em público, porque são assuntos mais delicados, são assuntos que a gente conversa nos bastidores, nas reuniões políticas, ou a gente não tem um conselho político. O PDT tem um conselho político que se reúne semanalmente, conversa, dialoga, analisa cenários, vê qual é o comportamento, o que é que vai ser direcionado. Isso é normal entre os partidos. Magna Santana vai fazer uma pergunta a Luiz Roberto. Antes, ler aqui a mensagem do Jean Abreu, antes que ele infarte. Ele diz aqui, bom dia, Narciso, manda um abraço para Luiz Roberto. Luiz Roberto fez um excelente trabalho na Insurb e está fazendo também na Secretaria de Infraestrutura. Quem também manda a mensagem aqui é o Cléo Menezes, que você acabou de citá-lo. Bom dia, autoridade. Gostaria de mandar um abraço para o amigo Luiz Roberto e gostaria que ele guardasse uma exclusiva para mim. Tá garantido. Sérgio, ele já deu aquela para você. Ele lembrou aqui há poucos instantes nos bastidores, viu, Cléo? Quando você foi lá, você comeu carne de bode, não? Comi, uma quadra de bode de lagarto. Pense num negócio bom, com a macaxeira, a esposa dele lá, muita gente. Dona gentil, Amanda. Dona Amanda, civil. Ele na cozinha também, Cléo, mas a carne de bode, uma delícia. Delícia, Buquim. Lá em Buquim. Mas veio Ana de Carla lagarto. já se animou ali. Ana Carla já se animou. Magna Santana, 7h49, sua pergunta. Bom, obrigada, Narciso. Bom dia, secretário. Bom, 2 questionamentos. Um sobre administrativo dentro da sua secretaria. Eu estive na Orla Sul, obra que já, né, veio lá de Belivaldo e agora ainda, né, já no finzinho agora, e agora ainda com o Fábio. E, lamentavelmente, é de uma degradação triste o que está acontecendo ali na Orla. O abandono, a destruição, o vandalismo, tudo. E foi passado à Prefeitura de Aracaju. Lá atrás, até mesmo a própria administração da Orla, também Prefeitura de Aracaju e Orla Sul do mesmo jeito. Foi um mau negócio? E se, por um acaso, pelo menos, né, chegando à Prefeitura de Aracaju, administra ou devolve? Porque, pelo visto, não está dando certo essa administração. É de doer o que está acontecendo ali. Ou teria uma outra saída, uma PPP ou coisa parecida. Existe essa possibilidade, está no radar, está nos planos. E como o senhor é pré-candidato, não abre mão disso, o prefeito não abre mão disso, vai encarar a disputa. Como é que está a conversa e qual seria o vice ideal para Luiz Roberto? Muito bem, vamos lá, Luiz Roberto, respondendo a Magna Santana. Veja, Magna, são 2 situações distintas. A Orla de Atalaia, a antiga Orla de Atalaia, que foi repassada para a Prefeitura de Aracaju diretamente pelo SPU, até porque a cessão para o Estado seria onerosa e já havia uma dívida do Estado para com a União em relação à cessão anterior da Orla. E estava uma verdadeira balaio de gato, né? A Orla tinha donos, as Orlas era uma confusão. Tanto é que nós passamos 1 ano e meio para fazer a transição, tentando regularizar a situação, inclusive dos termos de permissão, dos valores que eram pagos ali, até para dar sustentação à Orla, porque ali são 6 quilômetros, né, com vários equipamentos, tinham equipamentos deteriorados, e aí nós fizemos isso gradativamente, paulatinamente, né? Jovanca foi muito importante na época no SPU, nesse processo. O Nielson foi um técnico que analisou toda a documentação conosco, que eu posso falar com muita tranquilidade, porque eu fui colocado como responsável. Era presidente da Insurb, e tanto é que nós criamos uma diretoria na Insurb de Orlas e Parques, justamente por conta da Orla do Porto Dantas, da Orla do Viral, da Orla de Atalaia, o Parque da Cimenteira e o Parque... Da cidade. Não, o Parque da Cidade é do Estado, né? O Parque Ecológico Puxim, que fica ali na Tancredo Neves. Mantido pela Energisa. Que a Energisa construiu, fez como compensação ambiental e passou para a Prefeitura administrar. Depois vieram as obras da Orla Sul, e aí foi dividido em várias etapas. Vai de A até H. A, B, C, D, E, F, H, que foi feito pelo governo do estado, né, sob o comando ainda de Belivaldo Chagas. Existe um trecho que está sendo licitado agora, o último trecho,
que vai da rótula que vai à direita para o Mosqueiro até o Viral. Ainda está faltando aquele trecho. Eu acredito que essa semana, no máximo daqui a uns 10, 15 dias, a licitação está encerrada, a gente já vai dar ordem de serviço para início da última etapa da orla. E realmente foi um projeto que trouxe equipamentos, né, trouxe estruturas. Não foi só uma ciclovia e o passeio de pedestre, né? Apareceram quadras de futebol, quadras de vôlei. Teve o problema lá daquela divisão que foi colocado, que há uma reclame muito grande da sociedade naqueles 2 quilômetros que vão do final do Aruana até a rótula, depois da Associação Atlética Banco do Brasil, aqueles 21 bares que tem ali, e realmente ficou um negócio gigantesco para se administrar. Mas tudo bem. Falando em bares que tem ali, o Giovanni Mota do Gels está aqui mandando um abraço, dizendo que é seu contemporâneo da época de da Petrobras. Petrobras. Da Petrobras. Obrigado, Giovanni Mota, pela audiência de sempre. Diz aqui, continuidade de uma gestão competente, Luiz Roberto, melhor opção. E aí, veja, Magna, isso foi repassado para a prefeitura. Na verdade, ainda está em fase de transição. O que é que está acontecendo agora na transição? Porque veja como são as coisas. Isso veio agora para mim, né? Porque a obra foi da SEDUB, uma parte fiscalizada pela CEOP, outra fiscalizada pela própria SEDUB, e nós estamos agora regularizando algumas situações que ficaram, inclusive adequando situações junto com a Polícia Militar e junto com o Corpo de Bombeiros, que a princípio não queriam estar ali naqueles pontos fixos. Tem que ter algumas adequações, melhoria em algumas situações, o que está sendo feito agora pelo governo do estado para efetivamente a gente repassar a obra para a Prefeitura de Aracaju. Então, ela não foi totalmente repassada ainda? Não, então. ainda não. E aí, o que é que acontece? Está no período de transição. Nesse período de transição, a gente está tendo alguns problemas mesmo, principalmente na área de segurança. Vândalos atuando lá, você vai, recupera, levam até vaso sanitário. O cara entra à noite, na madrugada e acaba levando, mesmo com a ronda ali da Guarda Municipal, da polícia, mas infelizmente algumas pessoas ainda cometem esse tipo de atitude. Há alguma previsão de recuperação total daqueles espaços? Veja, a gente está fazendo, inclusive já houve um investimento de quase R$1 milhão. A prefeitura agora vai investir mais 600 mil na iluminação daquela primeira etapa, porque os postes, infelizmente, alguns foram furtados, outros caíram, né? O material não era o adequado, inclusive houve substituição depois dos próprios equipamentos. Então, a gente tem que ter cuidado com aquela situação, porque a gente sabe, né? Nós temos aqui efeito da ação do que vem do mar, da maresia, né, no Santos Dumont. Né? Aracaju vive contra a maresia, na verdade. Imagine você mais próximo ali. Então, mas tudo isso está sendo buscada a solução. E há também um estudo, Magna, você falou bem no início, quando a gente recebeu da União, a possibilidade de fazer uma PPP mesmo, ali para serem aproveitados outros espaços da orla e a pessoa ser responsável por toda a orla. Ali custa só de paisagismo, de limpeza, aproximadamente R$400 mil por mês para a Prefeitura de Aracaju. Só aquela primeira etapa, que vai da Coroa do Meio até a Passarela do Caranguejo, a Praia da Cinelândia. Estamos conversando aqui no Jornal da Fã com Luiz Roberto. Você tem vontade de morar em um condomínio fechado de casas? Então preste atenção para esta oportunidade de viver o lado bom da vida no Barra Garden. São casas prontas de 2 ou 3 quartos com suíte. Não é terreno para construir depois da entrega. É casa pronta para você mudar e morar mesmo. Em um condomínio fechado, pertinho da praia, com mais de 20 itens de lazer, na qualidade Sele. Na área mais valorizada da Barra dos Coqueiros. Barra Garden. Pronto para viver o lado bom da vida. Construção e incorporação, Sele. Informações, 79-99889-9693. 99889-9693. Restaurante Ô Miguel, picanha argentina, picanha de cordeiro, carne do sol, pirão de leite, surubim na brasa, feijoada, você encontra no restaurante 5 estrelas Ô Miguel. Experiência e qualidade. Nosso lema é tradição. Restaurante Ô Miguel, há mais de 4 décadas servindo a família sergipana. Diz que entrega 3243-1444. 3243-1444. Festival de Colchões Eval das lojas Credmóveis. Toda a linha de colchões com 50% de desconto. Pois é, colchão Eval com o melhor preço do Brasil é na Credmóveis. Acesse agora credmóveis.com, confira as ofertas e siga a Credmóveis nas redes sociais e participe do sorteio de uma cama box da Eval. Luiz, nós temos no próximo dia 5 um encontro do PSD. Luiz teria a expectativa de que, de repente, deste encontro saísse aí uma declaração
de apoio à sua pré-candidatura? Já do partido, além da declarada já pelo governador? Olha, sendo muito sincero, Narciso, eu soube dessa movimentação do PSD quando estava vindo para cá, né, que é a posse do governador Fábio Mitidieri como presidente do PSD, que teria uma movimentação aqui na cidade. O que eu estou sabendo é a posse do governador Fábio Mitidieri como presidente do PSD. Pelo menos foi o que eu li agora. De Luiz Kassab, de Kassab, presidente nacional do PSD, Kassab que tem incentivado recentemente a pré-candidatura de Catarina Feitosa. Qual é a sua expectativa de que de repente haja alguma novidade nesse sentido? Se houver, melhor, né? Vamos esperar o que é que vai acontecer. Com relação ainda a esse processo da pré-candidatura, como é que você viu essa fase de adesões das pré-candidaturas aí aos partidos? É notório um maior volume de adesões aos partidos vinculados a Iandra Moura. Ontem vocês tiveram uma movimentação de Joaquim da Janelinha se filiando ao PDT. Na sua avaliação, o PDT conduziu mal esse processo? Não, veja, o PDT sai com uma chapa muito forte, né? Nós temos hoje lá Bittencourt, Vinícius Porto, Fábio Meirelles, Joaquim da Janelinha, Conceição Vieira. Vou fazer agora uma exclusiva para você. Zezinho do Bugio. Zezinho do Bugio vai para o PDT? Zezinho do Bugio vai para o PDT. Exclusiva. Filiação de Zezinho do Bugio, quinta-feira. O ato de filiação de Zezinho do Bugio no PDT. Né? Se a gente conduziu mal, com 6 candidatos desses, e ainda pode vir uma surpresa. Isso eu não posso revelar porque não foi autorizado. Se tivesse, eu revelaria aqui no seu programa. Mas nós vemos aí com 8 candidatos fortes no PDT. Como o PSD vem com uma chapa muito forte e está no nosso agrupamento, né? O PSB fez a chapa dele, vem a chapa do Republicanos, vem a chapa do PP. Né? Todos que estão no nosso agrupamento formaram chapa. E vem com vereadores de mandato. O PSD vem com quantos vereadores de mandato? 4. Né? O PSB tem um vereador de mandato, que é Elber Batalha. O PP tem vereador de mandato, que é Fabiano Oliveira, que é pré-candidato, não tem mais o pastor Diego, porque foi para outro partido. Republicanos tem pastor de mandato, que é Eduardo Lima. Então, nós, por enquanto, não saiu do partido, né? Até onde a gente sabe. Posso ser que a gente se surpreende. Até sábado à noite, muita coisa pode acontecer. Pode acontecer. Eu estou falando do que eu sei dos partidos que têm conversado e dialogado conosco. Vou fazer rapidamente algumas perguntas de ouvintes que enviaram por texto, já que nós estamos com o tempo já estourado, mas pego alguns minutinhos para que a gente possa prestigiar quem nos acompanhou aqui até agora. O Mário pergunta sobre o recampeamento da João Bebe Água entre a rodovia da Deso e condomínio Vila Vitória, até a entrada do Eduardo Gomes em São Cristóvão. Isso está sendo licitado pelo DR, né? É o trecho ali da Marechal Rondon até a entrada do Eduardo Gomes. O Paulo diz aqui, parabéns pela entrevista e o debate com o secretário Luiz Roberto, muito esclarecedor e trazendo o debate sucessório de Aracaju. Luiz com clareza e precisão. É o Paulo Pedrosa do Sindifisco, ex-presidente do Sindifisco, que comenta aqui. Cadê o Leônio aqui, que mandou uma pergunta também? A maioria dos ouvintes aqui que mandaram por texto foram comentários. Cadê aqui? Pergunta a Luiz Roberto. O fato de apenas o governador dizer que vai acompanhar a escolha de Edivaldo não é muito vago? Vago? Um líder que é como o governador, o governador tem dito o tempo todo que acompanhará a nossa pré-candidatura. Né? E nós temos confiança nisso. Fábio é o maior quadro hoje da política sergipana, lidera esse processo junto com o prefeito Edivaldo Nogueira e eu tenho certeza que assim nós seguiremos. Pergunta da Magna Santana que ficou sem resposta. Qual seria o nome mais indicado ou melhor nome para vice? Veja, nós temos 5 pré-candidaturas, né? Tudo pode ser feito uma composição, né? E temos bons nomes apresentados, tanto para pré-candidaturas como qualquer um para vice, né? Não tem nada fechado, não tem nada batido o martelo. Eu acredito que essa história de vice só bem mais lá para frente. Não é o momento ainda para se discutir. Né? Mas há uma preferência por uma mulher. Isso eu posso dizer. Essa seria... Há uma preferência, estou dizendo que vai ser. Perfeito. Até porque, veja, a pré-candidatura e a sociedade diz que não é uma questão de gênero, nem homem nem mulher, para ser candidato a prefeito
ou a prefeita. É uma questão de gestão, de conhecimento, de técnica, de pessoa que foi testada. É isso que se apresenta quando você pergunta à sociedade. Como também não é a de vice. Mas no caso de uma candidatura nossa, há uma preferência por uma mulher. Há uma preferência. Não é determinante, mas há uma preferência. E qual o nome seria? Qualquer nome desse que já foi posto por aí. O Almeida, seu parceiro de bola, diz aqui, Luiz Roberto fez um excelente trabalho como secretário e conhece Aracaju, o que não acontece com uns candidatos. Luiz, para encerrar mesmo a nossa entrevista, eu vou te fazer uma pergunta com muita clareza do que eu ouço falar nos bastidores quando o nome de Luiz Roberto vem à tona, inclusive com essa discussão da possibilidade de Daniele Garcia ser a vice. Fatos do passado, investigações feitas por Daniele, inclusive fatos que envolveram o empresário Theo Santana, irmão de Luiz Roberto. Isso lhe preocupa quando o debate começar de forma acirrada nesse pleito de 2024? Não, de forma nenhuma. A mim não incomoda de forma nenhuma. Isso já foi resolvido. Daniele fez o papel dela. Enquanto delegada de polícia, abriu o inquérito, investigou. Eu fui investigado, não fui nem sequer denunciado. Fui apenas para as audiências porque fui arrolado como testemunha do Ministério Público. O processo foi julgado improcedente, com uma sentença de 74 laudos, dizendo que não havia prova nenhuma para punir nem para condenar meu irmão. Pronto. E o processo foi encerrado. Encerrou-se aí. Tentaram ainda reabrir processos no Ministério Público Estadual, que foram todos arquivados. É porque é o seguinte, Narciso, quando estoura o mal, todo mundo vem, fala, critica, né? Nós fomos execrados, nós fomos expostos, inclusive nacionalmente. Eu sei o que eu sofri dentro da Petrobras por conta daquela matéria de Roberto Cabrini, mas a verdade veio à tona. A documentação provou que não houve nenhum favorecimento meu em relação a meu irmão dentro da Petrobras. E isso foi encerrado, acabou-se o processo sem problema nenhum. Eu vivo hoje uma relação muito boa com Daniele Garcia. Somos colegas secretários, né? Nos tornamos mais conhecidos, né? Não temos uma amizade, porque eu não frequento a casa dela, nem ela frequenta a minha casa, mas esse processo está todo encerrado. E se quiserem levar à tona, tá a prova aí. A prova foi a decisão e a prova foi o arquivamento dos processos. Luiz, obrigado pela presença, espaço sempre aberto. Obrigado a vocês e espero voltar em outras oportunidades. Obrigado pelo espaço e que Deus continue nos abençoando. Mandar um abraço ali para os parceiros que vieram acompanhar, entre eles a Leoa de Chácara.